Ontem, no último dia do congresso do IGEP, cujo tema era Ecologia Alquímica, eu ouvi novamente, que graça, que presente que foi, eu ouvi novamente o conto do homem que fazia chover. É uma história que o Jung gostava de contar, né? Então a história é mais ou menos assim: uma aldeia enfrentava uma grande seca. Já haviam tentado de tudo, todos os rituais lá, os indígenas, mas a chuva não vinha. Então eles chamaram um homem conhecido como fazedor de chuva. Quando esse homem chegou, ele chegou na aldeia, observou e pediu uma tenda para ele e ficou lá 3 dias em silêncio e pediu para não ser incomodado por ninguém. Apenas se recolheu por alguns dias lá. E depois de 3 dias choveu. Quando ele saiu, perguntaram para ele: mas o que foi que você fez lá dentro? Nós tentamos de tudo e a gente não conseguiu fazer chover. E ele respondeu: eu não fiz nada. Ele não fez ritual nenhum. Aí ele disse: a chuva vem quando tem que vir, o sol aparece quando tem que aparecer, e isso só acontece quando todos nós estamos no tal. Mas o que significa o tal? Não significa que nunca vai haver seca, tempestade ou desequilíbrio. Essa foi a interpretação minha também, tá, gente? Não foi falado assim dentro do congresso. Eu não tô recortando nada de lá de dentro. Tô me inspirando. Aliás, o congresso foi muito inspirador para mim e para minha clínica. Então, assim, não significa que nunca haverá seca, tempestade ou desequilíbrio. A própria natureza atravessa excessos, escassez e desordem. E a nossa vida também, né? Ao chegar àquela aldeia, o homem percebeu que tudo estava fora da ordem natural, né? Tava todo mundo em desequilíbrio ali. E ao entrar naquele campo, ele próprio também se desequilibrou. Por isso ele se recolhe. Ele não produziu chuva, ele restaurou dentro dele a relação com a ordem natural. E no conto, quando essa ordem é restabelecida, a chuva pode voltar a acontecer no tempo dela. E eu percebo que isso na clínica também é assim, né? O terapeuta, ele não faz a vida do outro mudar. Ele não produz cura. Ele não controla o processo e ele não entrega uma solução pronta. Ele sustenta um espaço de uma forma tão presente, alinhada, que tem que ser suficientemente presente e alinhada para que aquilo que estava interrompido possa voltar a circular. O Jung mostra, né, que não é apenas o conhecimento e a técnica do terapeuta que atua no processo, é quem ele é quem ele se transforma, até onde ele foi com ele mesmo, a personalidade do próprio terapeuta, o próprio trabalho interior e a maneira como ele está presente na relação também fazem parte do processo terapêutico. Porque a gente, não é possível você acompanhar alguém a lugares aos quais nós mesmos não estamos dispostos a ir e com condições de ir, né? Talvez o terapeuta não seja aquele que faz chover. Talvez ele seja aquele que cuida da própria relação com o tal para sustentar um campo no qual a vida do outro possa reencontrar o seu próprio movimento. Então, quando for o tempo, a chuva vem. É essa coisa, né? De a gente trabalhar cada vez mais individualmente para que o equilíbrio, tanto na natureza psíquica como na natureza mesmo, na Mãe Terra, volte a acontecer e na nossa própria vida. Isso foi o que eu depreendi e agradeço ao Congresso, ao IGEP. E vocês, te vejo no setting.